Programa da Voz da Profecia, cujas mensagens objetivam o fortalecimento da fé em Deus, que nos ilumina a existência e lhe dá beleza. Deus, o Deus das Escrituras, é o grande tema da palestra de hoje. Muitos são, no dizer de São Paulo, os deuses e senhores do homem como raça. Com efeito, o paganismo povoou a terra e o céu com diferentes ordens de divindade, e imaginaram deuses presidindo sobre montanhas, rios e flores, sobre enchentes, sobre as pestilências e sobre o fogo, sobre a virtude e sobre o vício, sobre famílias e nações. O sol e os planetas foram feitos objeto de culto, bem como os signos do zodíaco. Os panteões dos antigos povos como Babilônia, Egito, Grécia e Roma estavam cheios de supostas divindades. Então temos os deuses de certos sistemas filosóficos. O Deus do deísmo, que tem o poder de criar, mas não mantém ligação com suas criaturas. É uma espécie de rei ausente do seu domínio e a ele indiferente. O Deus do panteísmo, constituído do universo como um todo. As coisas que vemos, o solo, a água, o ar, os astros e até nós mesmos, tudo é parte desse Deus. Mas nenhum desses deuses é o Deus das Escrituras. Incidentemente, todos estes deuses são criação do homem, imaginação do homem, refletem ideias e defeitos humanos. Como disse Voltaire, desde que Deus criou o homem à sua imagem, tem o homem retribuído a cortesia criando deuses à humana imagem. O Deus das Escrituras é um Deus que se revelou ao homem. O que dele sabemos pelo Santo Livro vem-nos dele próprio. Em primeiro lugar, o Deus das Escrituras é o Deus Criador. Ele é a grande causa de tudo o que existe. Dando a origem do mundo e do que nele há, o livro diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Muitos atribuem a origem do mundo e do universo à ação de forças naturais. Eles negam a intervenção de um ser pessoal, negam a ação de Deus. Átomos de hidrogênio teriam sido o começo que então evoluiu até o que hoje vemos. A esse respeito, o renomado astrônomo da Universidade de Harvard, Harlow Shapley, diz no seu livro Vista de uma Distante Estrela: de onde vieram esses átomos de hidrogênio? Que precedeu o seu aparecimento, se alguma coisa os precedeu? Essa é talvez uma pergunta para a metafísica. A origem das origens está além da astronomia. Ela talvez esteja além da filosofia, no domínio do que para nós é o incognoscível. Outro grande cientista, o Dr. Roberto Jastrow, diretor do Instituto Goddard para Estudos Espaciais da NASA, diz: no momento parece que a ciência jamais será capaz de remover a cortina de sobre o mistério da criação. Mas, considere-se a enormidade do problema. A ciência provou que o universo veio a existir como resultado de uma explosão em certo momento. Ela pergunta: que causa produziu esse efeito? Quem ou que pôs a matéria e a energia no universo? Ainda outro cientista, o Dr. J. L. Greenstein, astrofísico do Instituto de Tecnologia da Califórnia, observa: como a matéria veio do nada é um terrível mistério. Poderia isso ser algo fora da ciência? Tentamos ficar fora da filosofia e da teologia, mas às vezes somos forçados a pensar em termos maiores, a voltar a algo fora da ciência. Que confissão! E da parte de eminentes cientistas. Não há a explicar a origem do universo independentemente da ação de Deus. Nas palavras majestosas do grande livro, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus é não apenas o Criador, Ele é também o mantenedor do universo. Incidentemente, Deus criou mediante o seu Filho e sustenta a criação igualmente pelo Filho. Como está escrito: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, pelo qual fez o universo. Hebreus 1, versículos 1 a 3. Noutra parte a Escritura diz, falando de Cristo: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Colossenses 1, 17. Subsistir aqui vem de um verbo grego que significa manter junto, manter coeso. É a constante ação do poder de Deus que faz funcionar a maravilhosa máquina do universo. Por intermédio de agentes naturais,
das leis da natureza, que são suas leis, Deus está operando dia a dia, hora a hora, momento a momento, para nos conservar a vida, construir e restaurar-nos. Dessa arte, em cada pulsação do coração, em cada respiração, vemos manifesta a ação de Deus para nos preservar a vida. Nisto, como em toda a complexa natureza, se demonstra a verdade das palavras de Jesus: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. São João 5,17. O Deus das Escrituras é um Deus santo, perfeito. Ele mesmo disse: eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 19, versículo 2. E falando dele, Jesus disse: perfeito é o vosso Pai celeste. São Mateus 5,48. Como santo que é, Deus está separado e acima do que é comum, absolutamente separado do mal, da injustiça, da impureza. Deus é moralmente perfeito. Quão maravilhoso! As Escrituras surgiram de um povo que estava rodeado de nações que cultuavam deuses corruptos, sanguinários, alguns deles até protetores do vício. Mercúrio era o protetor dos ladrões, Baco o patrono dos ébrios. Para assegurar o favor desses deuses, seus adeptos se entregavam à embriaguez e ao roubo. O culto de Afrodite, deusa do amor e da fertilidade, era acompanhado nos templos de práticas imorais. O seu santuário em Corinto, na Grécia, tinha cerca de 1000 prostitutas cultuais. A influência de tais deuses, ou a ideia deles, deve-se ao fato de que a fornicação era uma quase característica da vida greco-romana. Num mundo assim corrupto foi a Bíblia produzida, mas o Deus que ela apresenta, o Deus nela revelado, é moralmente perfeito. Isto é certamente maravilhoso. Hoje, uma avassaladora onda de corrupção moral varre o mundo. Por vezes parece até que o mal e não o bem vai triunfar. Convém-nos, porém, lembrar que há no céu um Deus que não aprova o erro e não tolera o mal. A vontade desse Deus, os sublimes princípios do seu reino, prevalecerão por fim. E esse Deus santo, prezado amigo, ao extinguir o mal, pedirá contas dos nossos atos, dos teus e dos meus. Por isso ele diz: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 19, versículo 1. As Escrituras apresentam-nos Deus também como Deus de amor. O amor de Deus transparece em todo o Sagrado Livro. No Velho Testamento ele diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31, 3. E o Novo Testamento afirma: Deus é amor. 1 São João 4, 8. Em Deus o amor é mais que um atributo, mais que uma qualidade básica. Ele é a sua própria natureza, a sua essência. O amor de Deus foi manifestado na vinda de seu Filho ao mundo para nos erguer do pecado. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, diz a Escritura, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 São João 4, 9 e 10. O amor de Deus foi visto na solicitude de Cristo em socorrer os necessitados. O Salvador nunca repeliu alguém que a Ele viesse buscando ajuda. Pelo contrário, Ele a todos acolheu e abençoou. Cristo andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Atos 10, 38. Deus mostrou o seu amor principalmente pela morte de seu Filho. Como escreveu São Paulo, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. Esse amor de Deus, nas palavras do cântico apresentado por Del Delker, constitui para nós o encanto sem igual. Tal, meus amigos, é o Deus das Escrituras, o Deus que tudo criou e tudo sustenta, Deus santo, perfeito em todos os seus caminhos, Deus de amor que está interessado em nós, seus transviados filhos, que nos proveu salvação, que se compadece de nós e presta ajuda, que supre todas as nossas necessidades. No dizer do mesmo apóstolo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8,
31 e 32. Esse Deus nos chama a si, rádio ouvinte. Ele diz: vinde a mim, e achareis descanso para as vossas almas. São Mateus 11, 28 e 29. Ouve esse convite divino. Vem ao Salvador agora, com arrependimento e fé. Cristo te receberá, dar-te-á perdão divino, far-te-á nova criatura e te encherá de paz. Convidamo-lo para ouvir o nosso próximo programa, que esta emissora transmitirá na semana que vem, neste mesmo dia e hora. E por despedida dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.